Vejam só, hoje nós iremos começar uma atividade para ajudá-los nos estudos nesse período de pandemia, certo? Dando continuidade aos estudos realizados em sala de aula, a próxima escola literária que nós iríamos estudar em sala seria o pré-modernismo. Então, neste momento, eu gravarei algumas aulas em que nós iremos conversar sobre o pré-modernismo e, em sequência, o modernismo brasileiro, certo? Dividido em primeira, segunda e terceira fase. Ok? Observe, o pré-modernismo ele começou em 1902 e durou até 1922. Muitos não consideram este período literário como sendo uma escola de fato literária, certo? Mas sim apenas um período transitório entre o simbolismo, né, o que representavam as antigas escolas literárias, e o modernismo, certo? Uma outra parcela de literatos consideram sim este movimento como sendo uma escola literária, certo? Nós não vamos entrar neste mérito de ser ou não ser, ok? Mas iremos estudar este movimento literário, este movimento, esse momento literário, vamos dizer assim, como sendo um período de transição entre o simbolismo e o modernismo, ok? Em 1902, o movimento ele começa com a publicação do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, e culmina em 1922 com a publicação do livro Canaã, de Graça Aranha. Em 1922, nós temos o marco inicial do modernismo brasileiro a partir da Semana de Arte Moderna. Bem, quando nós falamos de momento literário, é interessante antes estudarmos um pouco sobre o contexto histórico, certo? O momento histórico vivenciado pelo mundo, pelo Brasil. Nesta época, nós estamos falando, né, vocês com certeza devem ter visto no módulo, a referência sobre a Bela Época Europeia. O que foi essa Bela Época Europeia? A Europa ela passava por uma série de transformações arquitetônicas. Né? Lembrem, pensem que antigas ruas estreitas foram destruídas, casarões antigos foram destruídos, né, demolidos, para darem espaço para a construção de parques, de avenidas largas, certo? Remodulando assim a arquitetura urbana e dando uma nova versão, uma nova cara à cidade, ok? Neste período de 1902 até 1922, nós também falamos da Primeira Guerra Mundial, né? E as consequências deste evento para o mundo, ok? Ao mesmo tempo, também nós falamos da Revolução Russa e, especialmente, o que nós estudamos, né? As vanguardas europeias, né? As vanguardas artísticas europeias, que nós estudamos em sala de aula. Lembrem que tivemos um encontro com a professora Marilene e naquelas aulas nós falamos do futurismo, do cubismo, do dadaísmo, do expressionismo e do surrealismo. No Brasil, o contexto histórico daquela época vem nos mostrar o desenvolvimento da cidade de São Paulo, certo? O reflexo do próprio processo de migração também, né? E, especialmente, nós discutimos aqui, entre 1902 e 1922, a consolidação da República Velha e a política café com leite, certo? Discutimos também algumas revoltas que vão ser retratadas em alguns livros, ok? Como, por exemplo, a Revolta da Armada, a Revolta de Canudos, a Revolta Contestada e a Revolta da Vacina. A Revolta da Armada e a Revolta da Vacina, ocorridas ambas no Rio de Janeiro. Canudos, na Bahia, e a do Contestado, na região sul do Brasil, ok? Estas revoltas elas vão ser retratadas, por exemplo, o próprio livro Os Sertões, do Euclides da Cunha, é uma historiografia, é uma narrativa do evento da Revolta de Canudos. Né? O livro Os Sertões ele tem como subtítulo A Campanha de Canudos, certo?
Então, nós iremos, inclusive, estudar esse livro ao longo das nossas videoaulas. Bem, quando nós falamos de momento literário, nós precisamos estudar algumas características que fazem deste momento, né, destaque. E eu gostaria de chamar, por exemplo, a atenção de vocês para a investigação e a denúncia dos problemas sociais. O pré-modernismo esteve muito preocupado em denunciar os problemas sociais brasileiros. Vejam que o parnasianismo e o simbolismo eles não se preocuparam com isso. Né? E o pré-modernismo, como um novo momento literário, ele vai discutir. Né? Ele vai se preocupar muito em retratar o povo brasileiro esquecido, né? o povo marginalizado. Okay? O pré-modernismo ele vai retratar, vai se preocupar bastante com o nordestino, vai se preocupar com o homem do subúrbio carioca, ok? Personagens que por muito tempo foram esquecidos pela nossa literatura. O pré-modernismo é o primeiro momento em que nós vamos romper com o academicismo, certo? Esta é uma característica que ela vai ser, digamos assim, reprisada no momento do movimento modernista, porque nós queremos acabar com aquela ideia de que só se faz poesia, ou melhor, a poesia só será feita a partir de autores, de escritores que saem dos ambientes de elite, né, dos ambientes abastados da economia, da política brasileira. Tá certo? Então, uma das características é a própria ruptura com o academicismo. Resumindo, nós podemos dizer o seguinte, que agora nós vamos abrir espaço para que a literatura também contemple os povos, os grupos sociais que foram marginalizados, ok? Basicamente, a literatura que vai nascer nas ruas, ok? Daqueles grupos excluídos. Nós vamos aproximar a obra literária ao contexto social, político e econômico. Okay? Aqui é um reflexo da própria ruptura com o academicismo, né? A ruptura com o academicismo. Eu vou aproximar a sociedade, a política e a economia. Eu gostaria de, por exemplo, já abrir um espaço para fazer a referência ao livro, por exemplo, Triste Fim de Policarpo Quaresma, em que esta referência ao contexto político, econômico, social, ele é bastante trabalhada na obra, certo? Nós vamos ter a marginalização dos personagens, né? A marginalização, digamos assim, que os personagens que vão ser retratados nas obras serão marginalizados sociais, ok? Aqui, por exemplo, nós temos a figura do Jeca Tatu, do Monteiro Lobato, né? Que é o homem interiorano, o homem do interior do Brasil, ok? Com seus problemas linguísticos, com seus problemas econômicos, sociais, políticos, né? E vai ser retratado na obra e em diversas outras obras, ok? A linguagem agora ela é uma linguagem informal, em oposição à própria norma formal da língua, a norma padrão da língua portuguesa, ok? Se os personagens que farão parte da obra são marginalizados, nada incomum retratarmos a forma como essas pessoas falam no dia a dia, ok? Então, a linguagem informal, uma linguagem coloquial. Imaginem esta como sendo uma consequência da própria marginalização dos personagens. Como características gerais, também nós podemos pensar no naturalismo, ok? A representação da vida do homem como um fruto do meio social. Nós temos a representação do homem como sendo uma imagem a imagem do homem, né, de forma real, de forma cotidiana. Nós temos também como características o próprio regionalismo e o nacionalismo.
O pré-modernismo foi uma corrente literária que trabalhou muito essa ideia do regionalismo. Novamente, ele resgatou a possibilidade de nós falarmos do Brasil a partir das regiões, ok? Região Nordeste, região Norte, Sul, Centro-Oeste e Sudeste, ok? E ao mesmo tempo nós vamos retratar o nacionalismo. É como se mais uma vez nós estejamos voltados a olhar o Brasil da forma como ele é e assim trazer para a literatura esses personagens e regiões, né, excluídas ao longo do século XIX. Nós vamos ter também como característica a utilização de verbos da forma simples ao escrever, certo? A escrita ela vai ser simples, a escrita ela vai ser cotidiana, vai ser rotineira, quase se assemelhando ao modo de falar do homem. Ruptura compassada com a linguagem parnasiana. Lembrem, quando nós estudamos no segundo ano, a linguagem parnasiana é uma linguagem bastante formal, bastante erudita, bastante preocupada com as regras gramaticais, com o padrão da língua, com respeito ao padrão da língua portuguesa. Agora nós vamos romper, nós vamos quebrar com o passado, nós vamos quebrar com o formalismo do passado, okay? Com o academicismo, com a ideia de que a literatura só deve nascer dos ambientes típicos, representativos da elite brasileira, ok? E, por último, nós vamos ter a apresentação de temas bastante ricos, bastante diversificados. Nós vamos falar da história brasileira, nós vamos falar do ambiente político, das revoltas brasileiras, das revoltas, né, contra a vacina, por exemplo, a revolta da vacina, a revolta da armada. Okay? Nós vamos falar da economia brasileira, nós vamos falar do coronelismo comum ao Nordeste brasileiro, nós vamos falar da sociedade, nós vamos falar dos grupos sociais. Bem, quando nós falamos de pré-modernismo, nós falamos de alguns autores que se destacaram. Claro que aqui eu trago os principais, ok? Eu trago os principais em algumas obras. Eu destaquei na cor amarela obras que eu gostaria de conversar com vocês em outra oportunidade, gravar uma videoaula falando dessas obras, certo? Videoaulas específicas dessas obras. São obras ora cobradas em vestibulares, ora cobradas pelo Enem, e eu acho que vale a pena a gente fazer um registro deste momento, certo? Um dos principais autores, né, eu considero como sendo um grande nome no movimento pré-modernista, o Euclides da Cunha. E eu destaco aqui Os Sertões como sendo a obra que nós iremos retratar em um momento oportuno, né, num próximo momento. Claro que aqui eu separei apenas algumas obras do Euclides da Cunha, certo? O rol é vastíssimo, aqui é apenas um rol exemplificativo. A Guerra do Sertão, a Guerra no Sertão, As Secas do Nordeste, O Brasil no século XIX, certo? Os Sertões, né? E que Os Sertões é uma obra dividida em 3 partes: a terra, o homem e a luta, ok? A gente vai estudar isso com calma. Civilização, contrastes e confrontos, Peru versus Bolívia, Castro Alves e seu tempo, A Margem da História. Aqui algumas características da própria literatura do Euclides da Cunha. Né? Veja que ele vai se destacar como sendo um autor que vai retratar os tipos humanos marginalizados. Essa é uma característica do movimento, que ao mesmo tempo é uma característica específica do Euclides da Cunha, certo? Exemplifico, por exemplo, com a figura do nordestino retratada no livro Os Sertões, ok? O Euclides da Cunha, que, fazendo um breve relato sobre a sua vida, foi jornalista, poeta, escritor, cronista, engenheiro, ok? Contratado pelo jornal Folha de São Paulo. Ele foi correspondente de guerra na Guerra de Canudos, ok? E lá, em contato com o episódio da guerra, ele relata para o brasileiro do Sul, né,
as campanhas executadas pelo governo federal para pôr fim àquele grupo de revoltosos. O próprio Euclides da Cunha, que ele começa a narrativa do livro com uma certa frieza ao retratar o episódio da guerra, mas à medida que ele vai, vamos dizer assim, tendo contato com os horrores da guerra, ele vai se, vamos dizer assim, ele vai sentindo como como o homem brasileiro está matando o homem, né, o seu irmão, né, numa guerra insana, em um conflito de armas, né, muito desigual. Enquanto que o exército brasileiro vinha com armas modernas para a época, o nordestino lutava com armas próprias muito mais para caçar pequenos animais, certo? Mas ainda assim ele mostra como esse nordestino, diferente do sulista, ele é um guerreiro, ele luta pela sua terra, ele luta pelo seu ideal, e essa guerra, a Guerra de Canudos, ela tende a ser duradoura, né? Seus efeitos vão durar muito mais do que alguns anos, certo? O Euclides da Cunha, quando ele retrata nos seus livros o Brasil, ele faz com cunho nacionalista, com forte apelo, né, ao valor, ao amor à nação. Okay? Ele vai retratar a miséria, a pobreza, os contrastes entre a riqueza do Sul e a pobreza do Nordeste, certo? Ele vai escrever usando uma linguagem científica. Quem tiver curiosidade, por exemplo, o livro Os Sertões, as primeiras páginas, a primeira parte do livro, né, que ele fala sobre a Terra, ele fala ele usa referência cartográfica para poder situar, poder localizar rios, o próprio povoado de Canudos, certo? Ele faz este apanhado, ele tem esse cuidado científico, além de usar de expressões científicas ligadas à botânica, ok? Para ali retratar as espécies encontradas, ok? Então ele vai ter esse lado mais técnico, mais científico na sua produção literária. Bem, Monteiro Lobato que entra para a história brasileira como sendo um autor de literatura infantil, mas ele é muito mais do que isso. Ele é, sem dúvida, o pai da literatura infantil brasileira, ok? Mas Monteiro Lobato, sua lista de qualidades extrapola e se alonga em profissões como, por exemplo, ele foi tradutor, poeta, cronista, ok? Jornalista. Ele se preocupou ele foi político, ele fez uma campanha, né, de nacionalização do petróleo, ok? Ele foi editor, ok? Crítico literário, um indivíduo que, junto com os seus, vamos dizer assim, com os demais autores do pré-modernismo, né, se destacou. Aqui nós temos algumas obras, por exemplo, do próprio Monteiro Lobato. Esta lista, mais uma vez, ela é longa, okay? Aqui são alguns destaques. Propês, que é um livro de crônicas, bastante cobrado em vestibulares, né? Ele tem livros de fábulas, ok? Aqui, livros da própria literatura infantil, ok? E aqui eu não coloquei na lista, mas, por exemplo, ele tem um livro intitulado Cidades Mortas, né? Que fala do próprio processo de transformação, né? Da cidade, do meio urbano, ok? Perdendo da própria cidade, na verdade, das pessoas, né? A cidade e as pessoas que estão passando por um processo de transformação, de dinâmica social, de industrialização, e aos poucos essas cidades que eram interioranas, né, pacatas, vão se transformando, e os cidadãos também.
ok? Ele tem aqui eu trago para vocês dois ensaios, né, do Monteiro Lobato, o escândalo do petróleo. Esse aqui é um artigo em que ele fala sobre a nacionalização do petróleo, né, da exploração do petróleo. Lembre-se que a Petrobras, por exemplo, ela só foi criada em 1953, né? E antes disso, nós tínhamos diversas exploradoras, diversas empresas, companhias que exploravam petróleo e as riquezas brasileiras. Então, o Monteiro Lobato ele foi um grande, vamos dizer assim, idealizador do processo de nacionalização das riquezas, ok? E vejam, eu quero que vocês guardem essa ideia que o espírito nacionalista ele é retomado, ok? Lembrem que vocês viram isso lá no romantismo brasileiro e agora novamente o pré-modernismo traz essa ideia de nacionalização, né? De ufanismo, né? De amor à pátria, ok? Este segundo artigo aqui, Paranoia e Mistificação, vocês viram quando nós estudamos as vanguardas europeias. Aqui foi um texto em que o Monteiro Lobato ele critica a própria manifestação das vanguardas aqui no Brasil, ok? E ele, como sendo um autor bastante tradicional, bastante conservador, ok? Pertencente a uma ala conservadora, ele vai ironizar o próprio modernismo, a própria transformação que as vanguardas europeias estariam ali promovendo no cenário brasileiro, ok? Bem, aqui algumas características particulares do Monteiro Lobato. Ele era um excelente contador de histórias, né, e de casos de grande interesse. Submissão das massas, né? Ele vai falar muito dessa massa populacional que é submissa, né, que é passiva perante as eleições. Então aqui vocês vão ver textos do Monteiro Lobato em que ele critica, por exemplo, o voto cabresto, que ele critica a República Velha, tá certo? Os textos, alguns textos com fala coloquial, ok? Vejam que a ideia de romper com o academicismo, romper com a linguagem formal, certo? Ela vai sendo processada pelos autores, tá certo? Aqui, por exemplo, nós podemos falar da figura do próprio Jeca Tatu, como sendo este indivíduo que tem um modo próprio de falar. Esse modo próprio de falar é o próprio modo do brasileiro falar, ok? Que é diferente do modo escrito, né, de transcrição de uma fala, okay? E que nós nos preocupamos com detalhes, com respeito às regras gramaticais, por exemplo. Ele era um regionalista, então ele vai trabalhar muito suas obras, principalmente o interior de São Paulo, o interior de Minas Gerais, tá certo? Se o Euclides da Cunha, por exemplo, vai falar muito do Nordeste brasileiro, né? Aqui o Monteiro Lobato ele vai voltar seus olhos para o interior de São Paulo, ok? Uma São Paulo São Paulo, estado de São Paulo, que daqui a pouco vai ter encabeçado vamos dizer assim, vai ser um polo de propagação de cultura, um centro de difusor de cultura, de política, ok? Que vai influenciar o Brasil, mas ao mesmo tempo uma São Paulo, né? Um estado de São Paulo que tem cidades interioranas que ainda marcam como característica serem cidades pacatas, né? Com uma população bastante pacata, conservadora, ok? Ele vai escrever sobre os problemas sociais. Bem, mais um autor que eu chamo aqui a atenção de vocês é o Lima Barreto.
Lima Barreto, ele vai trazer entre os livros de maior destaque o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, que os senhores verão aqui em um momento oportuno a explicação sobre o livro, ok? Mas caso tenham curiosidade, vocês podem inclusive assistir no YouTube um filme brasileiro, ok? Que retrata justamente esta época, retrata justamente esse livro, ok? Claro que como uma produção cinematográfica, ele vai ali colocar em aproximadamente 1h50 partes, né, do livro, mas é bem interessante, uma vez que a gente tem ali de forma vamos dizer assim, mais volumosa, né, possibilidades da gente identificar o, os nichos do livro, né, as partes que formam o livro, ok? O Lima Barreto, ele vai retratar muito o subúrbio carioca, ok? O subúrbio carioca, através do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, mas também através do livro Clara dos Anjos, ok? É um livro que foi cobrado algumas vezes nos vestibulares. Bem, como algumas temáticas do Lima Barreto, nós temos aqui a temática social, nós temos aqui críticas ao racismo, às injustiças e aos desmandos do governo. Nós temos um teor satírico e humorístico. Okay? Veremos algumas dessas características quando analisarmos o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Bem, e como último autor desta leva que forma, que vem a configurar os principais autores do pré-modernismo, eu trago o Graça Aranha. Okay? Graça Aranha, que através da obra Canaã, publicada em 1922, põe fim ao movimento pré-modernista, né? E mais tarde, com a Semana de Arte Moderna, nós vamos ter o movimento modernista sendo inaugurado, ok? Canaã é também uma obra que eu vou retratar aqui com vocês em um momento mais oportuno, ok? É basicamente uma obra que vai retratar, né, a migração alemã do estado do Espírito Santo. Eu vou detalhar isso com vocês com um pouco mais de calma, né? Mas eu quero que vocês vejam que esta obra é uma que vai trazer justamente a ideia, vai destrinchar a ideia da migração, ok? E lembre-se que na transição entre o século XIX e o século XX, né, as primeiras décadas ali do século XX, nós tivemos muito forte a influência de algumas culturas, né, europeias, a italiana, né, a alemã, okay, a espanhola, tá certo? Mais tarde nós vamos ter do Extremo Oriente, como por exemplo do Japão. E este livro ele retrata justamente, né, ele se passa no interior do Espírito Santo e fala dessa migração, né, da cultura alemã. E quem conhece o Espírito Santo, né, tem possibilidade de presenciar, de relembrar o que eu estou aqui falando, né? Foi muito forte a migração alemã no Espírito Santo, certo? E outras culturas também europeias, mas especialmente a alemã, ok? Ele tem outro livro chamado A Estética da Vida, certo? E as obras de Graça Aranha são extensas, aqui são só duas para exemplificar, ok? Como nós podemos distinguir a literatura de Graça Aranha dos demais autores do pré-modernismo? Nós temos aqui um estilo retórico e grandiloquente, ok? Principalmente na obra de Canaã, por exemplo, ele vai retratar muito essa ideia da linguagem grandiloquente, que é a linguagem que vai prezar pelo respeito às regras gramaticais, pelo uso de adjetivações, ok? Frases que tendem a impressionar, ok? Então, é um livro e são características, né, presenciadas no próprio livro Canaã, ok?
estilo impressionista, farta adjetivação, romance de tese naturalista. Aqui os senhores devem se lembrar do segundo ano, ok? Porque é um livro de tese naturalista, é um livro de tese social, ok? Livro de tese social é aquele livro que tem como finalidade estudar o comportamento do homem inserido na sociedade, como sendo um fruto, como sendo consequência no meio, consequência do ambiente ao qual ele está inserido, né? Do meio econômico, do meio político, ok? Do próprio meio social. Por último, trago o autor Augusto dos Anjos. Diferente dos demais, este é um que vai produzir não romances, não contos, ok? Mas sim poemas. E aqui ele se destaca como sendo o único poeta do movimento pré-modernista. Alguns livros didáticos preferem não colocar Augusto dos Anjos como sendo um autor pré-modernista, mas sim como um autor que estaria no capítulo à parte. Seria um apêndice, seria um autor estranho ao movimento, por ele ser diferente dos autores que nós acabamos de ver. Contudo, outros livros preferem trazer com esse destaque, o destaque de ser o único poeta analisado, né, estudado como pré-modernista. E o destaque está justamente aqui. O seu vocabulário, ele mescla um conteúdo poético e um conteúdo científico. É aqui que o Augusto dos Anjos ele se afasta, por exemplo, do simbolismo e se aproxima do pré-modernismo. Nós vamos ver nos estudos, nas correções de exercícios, alguns poemas do Augusto dos Anjos, certo? Ele foi chamado de poeta do conflito, ok? O poeta da morte. Ele tem uma abordagem bastante psicanalítica nas suas obras, ok? E uma poesia bastante melancólica, ok? É também aqui o Augusto dos Anjos que traz para vestibulares e Enem expressões antipoéticas, ok? Apesar de não ser uma novidade, apesar de não ser do autor Augusto dos Anjos, mas ele retoma em outro nível. É agora que vocês vão ver expressões como catarro, verme, sendo utilizado, causando um nojo, um desprezo no leitor, mas o Augusto dos Anjos estava pouco se importando com isso. Ele queria era chocar. Por isso que ele vai ser chamado um poeta do conflito. Okay? O seu principal livro é o livro Eu, certo? Mas a sua lista de livros ela é extensa, certo? Ok? Fechamos aqui esta aula e nos veremos em outro momento.